Galera, regência verbal. Então, a regência nominal, a gente viu que é basicamente um nome que pode ser um substantivo abstrato, um advérbio ou um adjetivo que necessita de um complemento. Então, esse complemento será um complemento nominal. Nós teremos uma regência nominal. E a regência verbal? Basicamente, nós temos um verbo que necessita também de um complemento, tá? Qual é o complemento de verbos? O complemento de verbo é objeto direto e objeto indireto. Mas nem sempre um verbo necessita de um complemento. Quando ele não necessita de um complemento, ele é chamado de verbo intransitivo, tá? Quando ele necessita, ele é transitivo, direto ou indireto. Mas quando ele não necessita, ele é intransitivo. Só que, mesmo nos verbos intransitivos, é possível que nós façamos o quê? Modifiquemos esses verbos com alguns advérbios. Então, acaba também caindo na regência verbal. Por quê? Apesar dele não precisar de um complemento, ele vai necessitar de um modificador que vai ter uma preposição aí, em que a gente precisa saber qual é, ok? Vamos verificar então, relembrar o que é um objeto direto e indireto com alguns exemplos? Vamos lá, ó. Objeto direto, termo que completa o sentido do verbo, sem preposição. Em geral, o objeto direto completa o sentido do verbo sem preposição, tá? Comprei uma bicicleta. O verbo comprar, quem compra, compra alguma coisa. Eu comprei o quê? Uma bicicleta. Tem preposição aí? Não, temos um artigo indefinido, uma, e depois um nome, bicicleta. Uma bicicleta é o meu objeto direto. Objeto indireto. Bom, objeto indireto agora vai completar o sentido do verbo, só que com preposição. Essa é basicamente a diferença dele para o objeto direto, ok? Fabiana assistiu a videoaula com atenção. Ó. Assistir. Assistir com o sentido de presenciar, de ver, pede preposição, tá? Então, ela assistiu a videoaula craseado. A videoaula, então, é o meu objeto indireto. E aí nós temos agora o adjunto adverbial, termo que modifica o adjetivo, o próprio advérbio e principalmente o verbo, tá? Então nós temos aí um caso também de regência verbal, só que com o adjunto adverbial, ó. Cheguei à casa de Juliana. Chegar não pede complemento, mas você pode chegar a algum lugar. Então, quando você chega a algum lugar, justamente você está utilizando um advérbio, um adjunto adverbial de lugar. E ele pede a preposição a. Cheguei à casa de Juliana. Ok? Tranquilo? Então vamos agora verificar a regência de alguns verbos, que é isso que pega nos concursos. Por quê? Os verbos eles podem ter sentidos diferentes de acordo com circunstâncias diferenciadas. Ok? Vamos lá então. Verbo abraçar pede objeto direto, ou seja, pede um complemento sem preposição. Eu a abracei no seu aniversário. Eu a abracei. Esse a aí é o quê? Um pronome átono com função de objeto direto. Somente esse é o sentido do verbo abraçar, ok? Agradar pede objeto direto quando significa acariciar, fazer carinhos. Ó. O menino a agradava. Então, agradava alguém, porque é no sentido de acariciar. Então, esse a aí também é um pronome átono com função de objeto direto. Agora, quando agradar não é no sentido de fazer carinho, mas sim no sentido de ser agradável, então ele pede objeto indireto com a preposição a. Ó, a resposta do professor não agradou ao aluno, aquela resposta não foi agradável para ele, ok? Então aí já é outra função do verbo agradar. Aspirar. O verbo aspirar pede objeto direto quando ele está no sentido de sorver, respirar. Do tipo, a mamãe aspirou a casa. No caso, a casa com artigo a, objeto direto. Aspiramos o perfume das flores, ó. Respirou o perfume da flor, certo? Objeto direto. Agora, quando aspirar tem sentido de desejar, almejar, pretender com ardor, então ele pede objeto indireto com a preposição a. Olha o exemplo aí. Os alunos aspiram a um lugar na escola naval. Nesse caso, eles almejam um lugar na escola naval. Então, eles aspiram a um lugar. Preposição a, objeto indireto.
Verbo assistir, muito interessante o verbo assistir, tá? Cai toda hora em provas. Por quê? Porque ele tem várias maneiras de se portar de acordo com o sentido, tá? Assistir, no sentido de presenciar, de ver, ele pede preposição a, ok? Ou seja, objeto indireto. Ontem assistimos ao jogo, então, no sentido de presenciar, sentido de estar presente a, então pede preposição a. Assistimos ao jogo. Mas, se ele tiver no sentido de ajudar alguém, então ele pode pedir objeto direto ou indireto. É indiferente, ok? O médico o assistiu. O assistiu. Assistiu alguém. Nesse caso, ajudou alguém. Esse o, objeto direto. O médico lhe assistiu. O que o lhe faz? Ele faz papel de objeto indireto na maioria dos casos. A gente sabe que o lhe, ele pode ser também complemento nominal, também pode ser adjunto adnominal, tá? Mas quando ele completa verbo, ele é objeto indireto. Beleza? Então, assistir já pode ser indireto no sentido de presenciar. E ele pode ser direto ou indireto no sentido de ajudar. Só que ele ainda tem o sentido de assistir o direito. Assistir o direito já tem uma função de objeto indireto. Ó, não lhe assiste o direito de reclamar. Não lhe assiste. Não assiste a ele ou a ela o direito de reclamar. Nesse caso, ele pede objeto indireto. Beleza? Ainda tem mais uma função do verbo assistir, porque assistir ele também pode ter função de morar. Quem mora, mora em. Quem assiste, também. Assistimos em Araruama, moramos em Araruama. É o verbo assistir agora com função de verbo intransitivo, por quê? Não pede complemento, mas pode ser modificado por um advérbio de lugar. Verbo chamar. Verbo chamar também é outro verbo interessante com sentidos e possibilidades diferentes de se portar, tá? Se você está falando chamar no sentido para chamar alguém mesmo, pedir a presença de alguém, ele pede objeto direto. Ó, eu chamei Pedro. Pronto, eu chamei no sentido de pedir presença de Pedro. Então pede objeto direto. Agora, se é no sentido de dar nome, apelidar alguém, ele pode pedir tanto objeto direto como indireto e um predicativo com ou sem preposição. Tá vendo? Ele tem várias formas para dizer a mesma coisa. Vamos verificar os exemplos? Ó, chamavam-lhe tolo. Ó, esse lhe faz papel de quê? Objeto indireto. E tolo é justamente o apelido. Então, chamavam-lhe tolo, é o nome que se deu, né? No caso, xingamento, tanto faz. Chamavam-lhe tolo, chamavam a ele tolo. Beleza? Agora, objeto indireto e o predicativo sem preposição. Nós o chamamos tolo, ó, objeto direto, porque o pronome átono, que faz papel de objeto direto, e depois tolo, sem preposição, que é o predicativo. Chamavam-lhe de tolo. Agora, objeto indireto e predicativo com preposição. Lhe, objeto indireto, e o de tolo, predicativo preposicionado. E o último, nós o chamamos de tolo. Agora eu tenho um, que é o objeto direto, o, que não é usado com preposição, e eu tenho o de tolo, que é o predicativo preposicionado nesse caso. Então eu tenho, no verbo chamar, no sentido de apelidar, 4 maneiras diferentes de serem faladas. Mas ainda temos mais uma maneira. O verbo chamar pode ainda pedir uma preposição por, quando você está no sentido de pedir a proteção de alguém, invocar, por exemplo, você que é devoto de algum santo, ou simplesmente porque acredita em Deus e invoca a proteção dele, ó, chamava por todos os santos. Verbo chegar, ó, muito comum a gente falar o quê? Pô, cheguei em casa, né? Cheguei na casa de fulano, cheguei no baile, baile é antigo, né? Cheguei, sei lá, na boate, enfim, cheguei na resenha, chegou em algum lugar. Pois é, normalmente nós falamos com preposição em, só que chegar no sentido de chegar a algum local, então ele pede justamente preposição a. Ó, cheguei ao colégio em cima da hora. Cheguei ao colégio. Beleza? Então, justamente pediu preposição a. Verbo chegar, ele é intransitivo.
não pede complemento. Só que, se eu quiser colocar um adjunto adverbial de lugar, ele vai pedir a preposição a, beleza, gente? Não esquece isso. Próximo. Quando não indicar movimento, pede preposição em. Cheguei na hora exata. O exemplo aí, ó. Ué, pessoal, você falou que é... Não, falei justamente. Quando você está usando adjunto adverbial de local, de lugar. Só que quando é tempo, que é esse caso aí, então você vai pedir preposição... Desculpa, então o verbo pedirá a preposição em. Ó. Cheguei na hora exata. Beleza? Verbos esquecer e lembrar. Verbos esquecer e lembrar, eles também são muito comuns em provas, tá? Esquecer e lembrar, quando eles têm um pronome atrelado a eles, então eles pedem complemento com preposição, ou seja, pedem objeto indireto. Mas se não tiver um pronome atrelado, eles pedem objeto direto, ou seja, um complemento sem preposição. Ó, exemplo. Esqueci-me dos livros. Olha lá, ó. Temos aí o pronome átono me. Então, se eu coloquei o pronome atrelado ao verbo esquecer, ou lembrar, então eu tenho que colocar um objeto indireto. Ó. Dos livros. A preposição aí, ó, objeto direto. Esqueci os livros na escola. Pronto. Eu coloquei um pronome átono atrelado ao verbo esquecer agora? Não. Então, eu pedi objeto direto e não indireto. Ou seja, sem preposição. Esqueci os livros, tá? Verbo implicar. O verbo implicar, ele também possui dois sentidos, tá? O verbo implicar no sentido de gerar uma consequência, produzir uma consequência, acarretar, ele não pede preposição. Isso não implica prejuízo. Então, alguma coisa que não acarreta um prejuízo, correto? Não tem preposição aí, pede objeto direto. Agora, verbo implicar, que é o que vocês usam mais aí, né? Que a gente escuta mais, aliás. Com o sentido de chatear alguém, encher o saco, né? Fulano tá implicando comigo. Pede preposição com. O aluno implicava com o colega. Pronto. Então pede objeto indireto. Verbo informar. O verbo informar, ele é um verbo bitransitivo. O que é um verbo bitransitivo, professor? É um verbo que pede tanto objeto direto quanto objeto indireto. Ok? Só que o objeto direto do verbo informar, ele pode ser a coisa informada. E a pessoa que está sendo informada seria o objeto indireto. Só que também pode ser o contrário. A pessoa que está sendo informada pode ser o objeto direto e a coisa informada o objeto indireto. Tranquilo? Vamos verificar os exemplos para melhorar isso aí? Informei os passageiros de ou sobre o voo. Pronto. No objeto indireto, o verbo informar pede preposição de ou preposição sobre, tá? Nesse caso aí, os passageiros do voo ou sobre o voo. Tranquilo. E embaixo, informei aos passageiros o voo. Pronto. Já inverteu. Aquilo que era direto virou indireto e aquilo que era indireto virou direto. O que tem que ficar ligado é o seguinte. Muitas vezes em provas, acontece do cara colocar a questão errada propositalmente com dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. Isso não pode acontecer. Tanto um quanto o outro termo pode ser direto ou indireto, mas eles não podem ser ao mesmo tempo. Você não pode ter dois termos preposicionados ou dois termos sem preposição na regência do verbo informar. Tá ok? Verbos pagar e perdoar. Eles também pedem objeto direto e indireto, ou seja, também são verbos bitransitivos, tá? Só que não dá para fazer aquela inversão que a gente fazia, aliás, que a gente comentou sobre o verbo informar, não, tá? A coisa paga ou perdoada tem que ser sempre o objeto direto. E a quem se paga e a quem se perdoa é sempre o objeto indireto com preposição a. Eu lhe perdoei os erros. Ó, quem perdoa, perdoa a alguém alguma coisa. O lhe aí funcionando como objeto indireto. Paguei a conta ao comerciante. Ó, agora eu paguei alguma coisa, coisa paga. A conta. A quem? Ao comerciante, objeto indireto. Verbo preferir. Cara, preferir também cai muito. Porque é comum falarmos preferimos mais isso do que aquilo.
preferimos menos isso que aquilo. É muito comum. Só que o verbo preferir, ele pede objeto direto e indireto, só que sem mais, sem que, sem do que. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. E ponto. Beleza? Prefiro o cinema ao teatro. É isso. Verbo querer, no sentido de desejar, pede objeto direto. Ok? Eu quero uma bicicleta. Eu quero este livro. Objeto direto. Só que o verbo querer, ele não só pede objeto direto, porque você pode querer o bem de alguém, você pode gostar de alguém, então ele vai pedir o objeto indireto de pessoa, tá? Ó, despede-se o amigo que muito lhe quer. Quer dizer, muito lhe quer, não no sentido de você ser um objeto e ele querer você, não. No sentido de querer o bem, tá? Querer o bem de alguém. Nesse caso, é objeto indireto. Ele muito quer a alguém, no sentido de quer o bem dele. Beleza? Verbo visar. Verbo visar, no sentido de dar visto, de mirar, ele pede objeto direto, tá? O professor visou o caderno, deu visto no caderno do aluno. Beleza. Visavam o chefe da rebelião, miravam o chefe da rebelião, sacou? Então, nesse sentido, é objeto direto. Agora, visar, no sentido de pretender, aspirar, aí ele já pede objeto indireto com a preposição a. Estas aulas visam ao estudo da gramática. Visam o quê? Ao estudo. Então, se pretendem ao estudo da gramática, beleza? Verbo visitar. Bom, muita gente se confunde também com o verbo visitar e acha que ele é um verbo intransitivo, porque normalmente você fala que vai visitar algum lugar, certo? Só que o verbo visitar, ele é transitivo direto. Ou seja, ele pede objeto direto. Então, quando você visita algo ou alguém. Logo, pede objeto direto. Visitamos a exposição de arte. Pronto, objeto direto, a exposição de arte.